A votação da PEC 55 só acontece próxima semana em Brasília. Mas para que a capital do país conheça o posicionamento da nossa cidade, foi realizada uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Nós fomos acompanhando o movimento contrário à PEC 241 no Brasil e também o encaminhamento da PEC 241 pelo governo federal para o Congresso Nacional, primeiro na Câmara dos Deputados, onde foi feita a votação, foi aprovada a PEC 241 e quando encaminhada ao Senado Federal, que é a segunda casa, ela se transformou na PEC 55. E nós acompanhamos esse movimento por todo o Brasil e em Jataí também não foi diferente. Houve aí ocupação pelo movimento contrário à PEC, das universidades públicas no nosso município, de escolas pelo resto do país, e fomos procurados também pelos integrantes do movimento, um grupo de estudantes que nos questionou a respeito por que não estávamos dando o espaço necessário para que eles pudessem se manifestar em relação a essa PEC, e que é conhecido como a PEC de teto dos gastos públicos, né? E nós, conversando com um grupo de estudantes, com os representantes do movimento, achamos por bem convocar uma audiência pública para nós ouvirmos uma palestra das pessoas, principalmente do grupo que representa contrário à PEC, nós aqui na Câmara de Vereadores, que é uma casa de debate, um espaço de discussão, onde o povo pode se deslocar também, e a casa que tem a maior representatividade do povo jataiense, para discutirmos a PEC, os seus benefícios, o que é bom, o que é ruim na PEC, e em cima do que for discutido aqui, for debatido, e chegarmos a formatar um documento para encaminhar para o Senado Federal, que inclusive a PEC 55 no Senado, ela já foi aprovada em primeira votação, e agora, a partir do dia 13 desse mês agora, estará sendo discutida e podendo ser aprovada também em segundo turno. Mas a audiência também ela mostra o posicionamento do povo de Jataí, da sociedade jataiense em relação ao PEC. A PEC, e se discute muito em relação aos prejuízos que trará um limite de gastos aí pelos próximos 20 anos, principalmente no tocante à educação, no tocante à saúde, a programas sociais. Então a gente, como sempre, adotou a postura democrática de trazer para a Câmara de Vereadores o debate sadio e de alto nível. Nós estamos aqui hoje para realizar essa audiência pública, com certeza teremos resultados satisfatórios, onde serão feitas palestras aqui por várias pessoas e também será aberto o espaço para a comunidade possa ouvir, fazer perguntas, ouvir as respostas e também explanar a sua opinião. Finalizando essa audiência pública, nós como eu disse, faremos um documento baseado no que foi discutido aqui, para encaminharmos no mais tardar até o início da semana que vem para o Senado Federal, se possível, entregando nas mãos dos senadores, para que eles vejam o posicionamento da cidade, da comunidade de Jataí. Convidado para compor a banca, o professor de economia da UFG explicou de que forma a PEC atinge a população. Como o Estado é o principal agente econômico da economia, a PEC 55 vem para dar um congelamento dos gastos discricionários, os gastos primários discricionários do Estado. Vem para fazer um congelamento de 20 anos e reduzir em proporção do PIB esses gastos. Então o que significa a PEC 55 para a economia? Significa redução do faturamento da iniciativa privada, redução do nível de emprego e perda de dinamismo econômico estruturalmente para os próximos 20 anos. Basicamente é disso que a gente está falando. Então é um quadro que você reduz a atividade econômica, porque você reduz o faturamento do empresário, reduz a atratividade da atividade econômica, consequentemente você piora a condição de geração de produto, geração de renda, geração de emprego, o que no limite vai afetar de novo as finanças públicas. Nesse momento o Estado deveria estar fazendo investimento público, deveria estar aumentando o endividamento para fazer investimento público e não cortando gastos, porque todo mundo já deve ter ouvido falar da crise de 29 e da Grande Depressão. Lá se tentou fazer exatamente esse tipo de política de equilibrar o orçamento, cortar despesas. E é provado que quando você faz isso, a crise piora, ela se agrava, se intensifica, né? E depois de vários anos, filas de pessoas desempregadas, fila de gente comendo às custas do Estado, filas da sopa, como foi nos Estados Unidos. Depois que tudo isso acontece, aí o Estado vai e faz o que tem que fazer, que é o quê? Elevar a capacidade de investimento da economia, né? Então, a PEC, ela dá uma solução que, na verdade, ela identifica um problema, que não é um problema, porque as despesas primárias estão sob controle. O que não está sob controle são as despesas financeiras,
A PEC vem congelar o que está sob controle e deixa de fora as despesas financeiras, que são a principal razão de endividamento público nos últimos anos. Então, é vendida uma ideia de que essa PEC vai colocar as finanças públicas em ordem, só que ela é incapaz de fazer isso. Então, ela é inviável do ponto de vista econômico e ela até onde eu entendo, ela é inconstitucional, né? Porque ela impede, né, que você... Que o Estado exerça seu dever com os cidadãos, né? Porque no fim das coisas, o que a gente está falando? Está tirando os recursos para atender os direitos, né? Nós não estamos cortando os direitos da educação, mas ao reduzir os recursos e colocar discricionariamente um congelamento de gastos, na prática é isso que está acontecendo, né? Muita gente que assiste a TV Jataí acha que essa PEC não o atinge diretamente. De que forma aquele trabalhador comum é atingido pela PEC 55? Sim, então, basicamente, né, para a gente destacar, gastos de previdência estão dentro desse teto de congelamento, gastos com saúde, educação, segurança pública, transporte, né? Então, resumindo, todas as políticas públicas, né, estão sob esse teto de congelamento. Então, do ponto de vista do trabalhador, né, já se sabe que só congelar essa despesa não vai parar aí, né? Congelamento das despesas discricionárias. Vem uma reforma da Previdência. Antes de vir a reforma da Previdência, o que acontece? A PEC congela as despesas e a despesa de Previdência vai ter que disputar com todas as outras rúbricas. Então, o que os senadores e deputados vão ter que brigar na Câmara? Se a gente dá mais dinheiro para a educação, ou dá mais dinheiro para a saúde, ou dá mais dinheiro para a Previdência. É esse ambiente de conflito que a PEC está institucionalizando. Como que a gente vai decidir se é mais saúde, mais... Todas essas políticas são prioritárias e todas elas vão afetar a população, né? Então o trabalhador, quando ele está começando, talvez a Previdência não seja o que ele está pensando imediatamente, mas saúde, a educação para ele, para os seus filhos, né? Então todas essas políticas públicas, né, que são direitos, né, do cidadão, tudo isso está sendo afetado, né? A PEC, ela começa com uma ideia de que é só no âmbito da União, né? Estritamente aparece que estados e municípios estão de fora, também não estão. Porque um dos gastos da PEC importantes são transferências para os estados e municípios, que é parte importante da arrecadação. E isso vai ser comprometido se a performance econômica não melhorar, né? Então, eu acredito que esse é só o primeiro ajuste, que é desnecessário, né? E vai colocando uma camisa de força na União primeiro, e depois os estados e municípios também vão ficar ainda mais amarrados, porque eles já estão amarrados com a lei de responsabilidade fiscal e vão ficar ainda mais, né? Infelizmente, né, a questão é o seguinte: responsabilidade fiscal é importante, mas essas medidas, elas não garantem isso, porque o problema não é que o Estado está gastando demais, o problema é que nós temos um sistema de endividamento proposital do Estado, e a PEC 55 está vindo para garantir isso. Então, saúde, educação, previdência vão ser afetados para a gente reservar recursos para pagamento de dívida pública. E qual que é o problema? Essa dívida pública não está sendo gerada para financiar as políticas públicas ou investimento. Então, nós temos um esquema, né? É um esquema do âmbito da União e é um esquema também do âmbito dos municípios e dos estados se endividando com a União. Então, no fim das contas, quem vai pagar com esse congelamento? Não são os políticos, né? Nas várias esferas federais, é a população, é o pagador de impostos, né? Eu fico surpreso porque a PEC vem congelando esses gastos em proporção do PIB e em nenhum momento se disse de redução da carga tributária, né? Então o que é na prática para o cidadão que paga os seus tributos? Nós estamos dizendo o seguinte: o serviço público, né? Nós vamos gastar menos com o serviço público, né? A população vai continuar a crescer, então o serviço público vai ficar ainda com menos qualidade e vocês, cidadãos, vão continuar pagando a mesma carga tributária. Então, eu acho estranho que tenha quem defenda esse tipo de coisa, né? Estudante de Direito e representante do movimento contra a PEC, o Luiz acredita que esse tipo de audiência esclarece os impactos que a PEC causará no país. O movimento espera que a gente possa passar informação sobre a PEC
uma informação sucinta sobre ela, passar o que ela é, o que ela realmente é, e esclarecer mais, porque as pessoas escutam sobre a PEC que limita os gastos públicos. Então, o nosso intuito aqui é conseguir explicar quais gastos públicos é esse, quais setores que serão atingidos e o que ela poderá impactar na sociedade. E também conseguir conscientizar a população de quem foram os senadores e os deputados federais que votaram a favor dela do estado de Goiás, para conscientizar a população e rever o conceito se deve ou não votar nesses candidatos. Mas o intuito dessa palestra é poder explicar para a sociedade, para todos os presentes aqui, o que é a PEC. Um dos objetivos desse encontro é fazer com que essa opinião aqui chegue em Brasília. Você acha que isso vai ter algum peso lá no Senado? Eu acredito que sim. Nós vamos formular um documento e o Jataí é uma cidade conhecida no país. Ela é um dos maiores produtores de grãos. Então é uma região bastante visada por produtores. Então ela sempre foi vanguardeira em questão política, ela sempre sai na frente, sempre participou de projetos, tanto políticos, sociais. Jataí sempre fazem boas ações. Um exemplo claro aqui da cidade, né, seria a ajuda ao combate ao câncer, e que não está em pauta, mas é muito importante. Então também por isso que Jataí tem uma visão de todo o país para cá. Vocês têm esperança? Você acredita que essa PEC possa ser barrada no Senado? Natália, é complicado falar que ela possa ser barrada, porque hoje a gente vê que os senadores e todos os políticos, quase todos os políticos, tanto os deputados federais e os senadores e os ministros, estão em uma guerra entre eles para disputar o poder, e em nenhum momento eles estão visando a população, o bem à população. Tanto é que com esse projeto da PEC querem regularizar as dívidas, mas não. Um projeto claro que poderia ser regularizada essa dívida seria o parcelamento da dívida pública, que ela tira 60% do PIB anual para pagar a dívida pública. Por que não parcela essa dívida? E aí tenta controlar a economia através da dívida. Muitos estudantes e professores compareceram à audiência. E mesmo acreditando que ela deva ser aprovada na próxima semana, eles enxergam a importância de ações como essa. Eu sou contrário à PEC 55. E você acredita que esse tipo de audiência pública aqui em Jataí tem algum peso para o Senado lá em Brasília? Eu acho que esse tipo de audiência pública ele pode servir para sanar várias dúvidas da população acerca da PEC 55, que está sendo tramitada sem qualquer tipo de debate, e isso, posteriormente, né, uma conscientização da população pode sim inferir em mudanças no Senado. Você acredita que ela possa ser barrada no próximo dia 13? Acho muito difícil ela ser barrada no próximo dia 13. Acho muito complicado, acredito que ela vai passar.